Oi pessoal, eu me chamo Lara Daniele, sou estudante de Pedagogia em Niquelândia, pela UEG, e na aula de hoje falaremos um pouco sobre a diáspora africana no Brasil. O conceito de diáspora africana se dá como a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada dos africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados, junto a seres humanos neste fluxo forçados, embarcavam aos navios negreiros modos de vida, cultura, práticas religiosas, línguas e formas de organização política, que acabaram por influenciar a construção da sociedade às quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Com isso, a diáspora significa que foi a imigração dos africanos para os países, que em especial nessa aula será para o Brasil. Podemos ver aqui que 5 milhões vieram para o Brasil. Mas com essa imagem, então a gente também pode ver que não foi só para o Brasil que os africanos escravos vieram. Como a gente pode ver, as setinhas vermelhas foram os que vieram pela Europa. Então, os que vieram pela Europa vieram para a América, para outras partes da Europa. Também os árabes também imigraram bastante africanos, os árabes e europeus. E com isso a gente vê que os escravos foram para o mundo inteiro, levando, como foi dito anteriormente, suas crenças, sua cultura, seu modo, sua política. E até hoje isso mostra em vários continentes, países, essas culturas. Agora a gente pode falar um pouco sobre a descoberta do Brasil, como se deu. A descoberta do Brasil se deu no ano de 1500 pelos portugueses que estavam em busca do Oriente, como a gente sabe, por especiarias e com os ventos muito fortes que chegaram no Brasil. Então não era a intenção eles virem para o Brasil, mas por causa das condições climáticas, eles vieram para o Brasil. Viram nessa terra uma boa oportunidade de cultivo e com isso vieram muitos portugueses, principalmente homens solteiros, para fazerem a colonização. Ao início do cultivo, perceberam que era necessário muita mão de obra e colocaram os índios para trabalharem na agricultura, mas perceberam que não era suficiente. Com isso, eles viram que havia necessidade de trazer os africanos para ajudar nessa mão de obra. Então, houve a vinda dos africanos ao Brasil. Eles eram trazidos em condições insalubres, sem quantidade suficiente de água, comida, ar, sem condições de higiene e sem espaço. Eles não tinham nem espaço nem para deitar. Normalmente eram trazidos 400 escravos e no caminho era perdida a metade desse povo. Então 50% morria no caminho. E muitos desses navios eram abandonados ao chegarem nos portos, pois ninguém tinha coragem de limpar, porque eram tantos mortos que eles preferiam abandonar do que limpar o navio. A principal agricultura desse povo, dos europeus aqui no Brasil, era o açúcar, porque na época o açúcar era muito valorizado na Europa. Com isso, o açúcar era o ouro brasileiro. O açúcar, uma das plantas mais valiosas da Europa, agora era produzida no Brasil.
As condições de serviços para esse povo eram muito ruins. Os escravos trabalhavam cerca de 18 a 20 horas por dia, comendo pouco e usando trapos. Tinham vários castigos, como tronco, palmatória, chicote. O homem era utilizado como um objeto. Os seus senhores eram muito perversos. Os escravos, para ter uma noção, eles viviam em média de 6 a 7 anos, os que eram de imigração, e os que eram nascidos no Brasil viviam em cerca de 20 anos apenas. Então, a estimativa de vida de quem nascia no Brasil era só de 20 anos. Como foi dito, os senhores eram muito cruéis. Não importava com as más condições, no caso, se tivesse alguma doença, eles exploravam muito, até se fizesse alguma coisa que os senhores não gostavam, eles matavam seus escravos, pois o valor de compra dos escravos teria um retorno em um ano, depois de um ano era lucro, então eles podiam substituir por outros. Um dos motivos que a estimativa de vida desses escravos era muito pequena. A maioria dos escravos importados eram homens, pois as mulheres e crianças não tinham valor de mercado. As mulheres eram utilizadas principalmente como cozinheiras, levavam a comida para os trabalhadores e como prostitutas. Como podemos ver nessa imagem, mostra um pouquinho da cultura dos africanos. Mesmo em condições ruins de vida, mesmo não descansando, eles tentavam ao máximo trazer sua cultura com as suas danças, a capoeira, suas comidas, a cultura mesmo, sua religião, para trazer um pouquinho da África aqui para o Brasil e melhorar suas condições de vida, esquecer os maltratos que os senhores faziam com eles. E por que globalização? Como a gente viu naquela imagem bem no comecinho, mostrando que os escravos foram para várias partes do mundo, mostra que a diáspora africana tem como sentido a globalização. Isso não significa que é bom, mas que são dominantes, pois junto a essas pessoas foram suas religiões, cultura, o jeito de plantar, de comer, de vestir e as suas plantas, no caso a plantação. Então, eles não foram como seres vazios, mas cheios de cultura para mostrar para as pessoas que já moravam naquela terra. As mudanças socioculturais que permanecem até hoje em todas as localidades que eles foram. Agora vamos mostrar um pouquinho da influência africana na cultura do Brasil. Como podemos ver, a capoeira é uma das culturas que foi trazida dos africanos e até hoje permanece no nosso país. A religião também, os cantos, as danças, as vestimentas, até hoje se vê isso no Brasil. Há alguns instrumentos musicais como o berimbau, o agogô, o afoxê, as comidas, que é a feijoada, o caruru, o vatapá, o acarajé, que até hoje a gente encontra no nosso país e veio da África como uma cultura alimentar desses povos. E por fim, vamos falar um pouco da abolição da escravatura. A abolição da escravidão no Brasil se deu na assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1988. Mas mesmo os escravos livres, eles não eram independentes economicamente. E com isso, eles, para não passarem fome, tiveram que continuar trabalhando para os seus senhores. Não eram mais escravos, não tinham dono, mas eram escravos do sistema, porque mesmo com a abolição da escravidão, no primeiro momento eles não conseguiram ficar livres. Então, essa foi um pouquinho da aula de diáspora africana, passando um pouquinho sobre a história desse povo que até hoje
mostra um pouco sobre tudo isso. O nosso país é muito misógino e com isso a cultura africana até hoje mostra. Ainda há segregação, ainda temos que lutar sobre isso. Está havendo bem menos preconceito, mas mesmo assim esse assunto tem que ser abordado em sala de aula e espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento, do que eu aprendi sobre diáspora para essa pequena aula para vocês. Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.